Bendito seja Deus pelo privilégio que temos de, em tempos tão difíceis, encontrarmos esperança, refúgio na palavra de Deus. Deus tem uma palavra para você hoje. Não sei como você está, que luta você trava, que dor lateja em seu peito, como tem sido os seus dias, como é que você enfrenta as lutas dentro da sua família, que ansiedade, que angústia ronda a sua alma. Mas eu quero dizer que Deus tem uma palavra para você nesta noite, que é o Salmo 29. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Salmo 29, o último verso desse salmo, e nós vamos considerar todo o salmo agora com a graça de Deus. Eu queria então que você olhasse comigo. Há 3 verdades aqui que me chamam a atenção e eu destaco. Primeiro, a poderosa voz de Deus na tempestade. Veja comigo o verso 3. Ouve-se a voz de Deus sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Note você que este trovão não é o rugido da natureza, mas o rugido do Senhor. Não é a voz da criatura que se ouve, é a voz do Criador. Não é a natureza por si mesma, mas a natureza sendo instrumento do Criador para falar majestosamente ao homem. A natureza não age por si mesma, ela não age independentemente de Deus. Ela foi criada por Deus, ela está debaixo da autoridade de Deus, ela é governada pelas leis de Deus, e ela é instrumento da própria manifestação de Deus, ela é o veículo da própria voz de Deus. A poderosa voz de Deus é irresistível. Olhe comigo o versículo 4. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Quando Deus troveja, não é o trovão, quando Deus troveja. Então diz a Escritura que anjos, que homens, que animais, que demônios, que a natureza, enfim, precisa tremer diante da sua voz, porque ela é poderosa. Deus ordenou e céus e terras surgiram. Deus dá uma ordem e o vento se acalma. Deus dá uma ordem e o mar se aquieta. Deus dá uma ordem e a tempestade chega. Deus dá uma ordem e a natureza toda se curva diante da voz dele. Os céus e a terra surgiram diante da voz dele. Os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos. Ele dá uma voz e diante da sua palavra os inimigos de Deus caem por terra. A voz de Deus é poderosa. Aqui a ideia é que o Líbano, vocês todos devem saber disso, na época que Davi viveu, que fica lá no extremo norte de Israel, no limite lá do Monte Hermon, possuía as mais luxuriantes florestas do mundo, com as árvores mais altas e mais pomposas do mundo, com a madeira mais nobre do mundo. O cedro do Líbano era famosíssimo no mundo inteiro. Árvores frondosas, matas imensas. E Davi não consegue encontrar uma figura melhor para descrever o poder da voz de Deus como esta, de que a voz de Deus devasta, quebra o cedro do Líbano. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor não só quebra, despedaça os cedros do Líbano. Pense você, que se Deus é capaz de quebrar estas árvores tão frondosas e tão robustas, Ele é poderoso com a sua voz de quebrar também
o orgulho, a soberba, a arrogância ou a dureza do coração do homem. Se a voz de Deus alcança o mar, se a voz de Deus alcança uma nação, se a voz de Deus alcança os montes, se a voz de Deus alcança as selvas, se a voz de Deus alcança o deserto, a voz de Deus alcança até os animais irracionais. Nada escapa ao poder da poderosa voz de Deus. Pois bem, amados, agora caminhamos para a terceira lição desse texto. O Senhor está no trono e tem o controle das tempestades. Olha comigo, por favor, o versículo de número 10. O Senhor preside aos dilúvios, como rei o Senhor presidirá para sempre. Prestem bem atenção, prestem bem atenção. Nada impõe mais medo ao homem, uma linguagem bem humana, do que a natureza em fúria. O poder da ciência, o poder econômico, o poder político, o poder dos homens não podem fazer face à força da natureza. Os terremotos, os maremotos, os tsunamis, os furacões, os tufões. E aqui está Davi, o doce cantor de Israel, retornando o seu coração ao passado e lembrando do dilúvio, que foi global, que afundou toda uma geração na água, porque as águas brotaram de baixo, as águas caíram de cima. Durante 40 dias a terra foi totalmente tomada pelas águas do dilúvio. E Davi está dizendo que este grande fenômeno do juízo de Deus não aconteceu pela fúria da natureza, como se a natureza tivesse independência para agir fora do Criador. Ao contrário, ele está dizendo que Deus é quem preside os dilúvios. Nós cremos na soberania de Deus. Nada acontece na história, nada acontece na terra, nada acontece no mundo sem que Deus esteja no controle absoluto. Nós estamos vivendo uma pandemia, as nações estão completamente aturdidas por essa crise, os homens estão confusos nesta crise, os cientistas estão tantas vezes também confusos nesta crise, os governantes também estão confusos nesta crise, e nós afirmamos com todas as forças da nossa alma que Deus é soberano, e que Deus está no trono, e que as rédeas estão nas mãos de Deus, e que Deus não perdeu o controle, e que Ele preside sobre os dilúvios da história. Mas para que nós não tenhamos qualquer medo ou dúvida com respeito ao amanhã, com respeito ao futuro, o salmista vai dizer no verso 10 assim, preste bem atenção nisso: como rei, o Senhor presidirá para sempre. Ele presidiu no passado, Ele preside no presente e Ele presidirá no futuro. Você não precisa ter medo do futuro, porque Deus está no futuro. Você não precisa ter medo do futuro, porque o futuro não está nas mãos dos homens, o futuro está nas mãos de Deus. Você não precisa ter medo do futuro, porque não é o mal que prevalecerá, não é a mentira que prevalecerá, não é a injustiça que prevalecerá, não é o engano que prevalecerá, não é o diabo que prevalecerá, não é o anticristo que prevalecerá, não é a violência que prevalecerá. Deus prevalecerá. Ele reina, e a história não está à deriva, a história não está como um caminhão sem freio ladeira abaixo, a história caminha para uma consumação e a vitória de Cristo e da sua igreja, e convém que Ele reine até que coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e então Ele entregará o reino ao Deus e Pai, para que Ele seja tudo em todos, e no seu templo tudo diz glória.
O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoará com paz ao seu povo. Chama a sua atenção para o verso 1, porque no verso 1 e no verso 2 está escrito assim, verso 1, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Anjos e homens precisam reconhecer que a glória pertence a Deus e que a força está nas mãos de Deus. Os homens são fracos, os poderosos deste século são fracos, os políticos são fracos, os ricos são fracos, os doutores são fracos, os cientistas são fracos, os filósofos, sociólogos, antropólogos são fracos. Você e eu somos fracos, mas a força está nas mãos de Deus. Ele é todo poderoso. Mas agora no verso 11, esse Deus que detém a força, dá força ao seu povo. Bendito seja Deus. A tempestade vem, mas Deus dá força ao seu povo para enfrentar a tempestade. Deus dá força ao seu povo para enfrentar a pandemia. Deus dá força ao seu povo para enfrentar a fúria do diabo. Deus dá força ao seu povo para enfrentar o ódio do mundo. Deus dá força ao seu povo para enfrentar as tentações. Deus dá força ao seu povo para enfrentar a morte. Deus dá força ao seu povo para suportar as crises da história e os dramas da vida. Bendito seja o Senhor. Mas mais do que isso, o versículo 11, a parte B, diz que o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Com paz ao seu povo. E na Bíblia Sagrada, há uma coisa que me chama muita atenção, porque quando se fala de tempestade, há um sinal no céu que todos nós conhecemos, é o arco-íris. E o arco-íris é um símbolo da aliança de Deus cuidar do seu povo, de Deus nunca mais destruir o seu povo por meio de um dilúvio. E há 3 cenários na Bíblia onde o arco-íris aparece. Lá em Gênesis capítulo 9, versos 8 a 17, o arco-íris aparece no céu depois do dilúvio, depois da tempestade. Mas também em Apocalipse 4:3, está escrito que João vê o arco-íris antes da tempestade. Porém, em Ezequiel, capítulo 1, versos 26 a 28, Ezequiel vê o arco-íris no meio da tempestade. Eu quero dizer a você que Deus dá paz ao seu povo depois da tempestade, antes da tempestade, no meio da tempestade. Deus dá paz ao seu povo antes da pandemia, durante a pandemia, depois que a pandemia foi embora. A nossa paz não decorre da circunstância. A nossa paz procede da presença de Deus no meio da sua igreja. Ele abençoa o seu povo com paz. Você que talvez não está dormindo à noite, você que está ansioso, você que está com medo, você que está angustiado, você que está com medo do amanhã, você que está com medo de ficar doente, você que está com medo de ficar hospitalizado, você que está com medo de ser entubado, você que está com medo de faltar oxigênio, você que está com medo de faltar uma vacina, eu quero dizer para você que Deus lhe dará paz, antes da tempestade, durante a tempestade, depois da tempestade, porque Deus abençoa o seu povo com paz. Ele dá força, Ele dá paz. Portanto, só nos cabe agora obedecer a ordem dada aos seres angelicais, agora dada também à sua igreja. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor a glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai-o na beleza
da santidade. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida, que rendamos toda a glória devida ao nome do nosso glorioso Deus. Amém.